Havia uma mulher parada no meio da rua de chão batido, segurando uma trouxa amarrada com pano de prato, com o sol de julho batendo de frente no rosto e sem uma lágrima no olho. O mundo à sua volta continuava o mesmo. A poeira, o calor seco de natividade que racha até o barro, o urubu pousado na cerca de arame do vizinho. Mas para ela, alguma coisa havia se partido de vez, com aquele estalo silencioso que só quem já esperava sente. A porta do quintal tinha batido. A voz do padrasto ainda ecoava entre as paredes de cal da casinha. E Valdirene Souza Caixeta, 23 anos, ficou ali parada, com a trouxa nas mãos e os pés fincados na terra quente, porque o choro é luxo de quem ainda tem surpresa, e ela não tinha mais nenhuma. Antes de continuar, conta pra mim, de onde você está assistindo. Deixa nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado. Adoro saber de onde vem cada pessoa que se reúne aqui com a gente. Se essa história tocar o seu coração, deixa o like. Ele não custa nada e ajuda demais esse canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova chegando. Agora senta e ouve com calma. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Valdirene tinha nascido no município de Natividade, no Tocantins, naquela parte do estado onde o cerrado fica mais ralo no inverno. E o céu azul parece pintado de propósito para enganar quem está sofrendo. A mãe, Aparecida, era lavadeira e boa de conversa, mas não era boa de escolha. Nunca foi, segundo os mais velhos da rua. O pai de Valdirene era nome que aparecia em papel de batismo e em nenhum outro lugar. Quando Aparecida conheceu Eufrásio Nunes Belém, pedreiro de mão cheia e língua mais larga ainda, Valdirene tinha 11 anos e já sabia que o novo homem da casa não ia gostar dela. Não por malícia, por instinto. Tem gente que a gente conhece antes de conhecer. Eufrásio nunca bateu em Valdirene. O narrador precisa ser honesto com isso. O que ele fazia era pior e mais silencioso. Era o olhar de quem está calculando o espaço que você ocupa e subtraindo do espaço que ele quer. Era a fala curta no jantar, o empurrão de conversa para o canto, a ausência de nome. Ela era essa menina, era ela. Nunca era Valdirene para ele. E Aparecida foi se moldando ao homem como barro molhado se molda à forma, sem perceber que estava perdendo o que tinha antes de ganhar o que queria. 2 anos antes da segunda-feira de julho, Aparecida havia ido com um pedreiro de Gurupi, um chamado Osmair, de 40 anos e caminhão próprio, e não voltou. Mandou recado pela comadre dizendo que estava bem, que ia refazer a vida, que Valdirene era moça grande e ia se virar. Valdirene ficou olhando para a parede do quarto por uma semana inteira. Depois levantou, foi trabalhar na roça do seu Cícero Moura e não falou mais no assunto. Eufrásio ficou, porque a casa era dele pelo papel de união estável que assinou com Aparecida, e Valdirene ficou porque não tinha para onde ir. Até que a segunda-feira de julho chegou, e Eufrásio bateu a porta do quarto na cara dela, e jogou a trouxa no terreiro, e diz que casa de homem que recasou não tem espaço para filha grande de outra cama. Ele tinha razão em uma coisa, ela era filha de outra cama. Em tudo o mais, ele estava errado, mas a injustiça do mundo não tem o costume de pedir licença antes de entrar. O que Valdirene tinha dentro da trouxa era pouco. 2 mudas de roupa, um par de chinelo, a foto da mãe que guardava desde os 7 anos dentro de um envelope plástico de supermercado, e um papel amarelado que o cartório de Natividade havia entregado a ela 3 semanas antes, num envelope pardo com o carimbo roxo do tabelião. O papel dizia:
em linguagem de cartório, que ela leu 3 vezes até entender que o sítio do Sumaúma, localizado a 12 quilômetros do perímetro urbano de Natividade, pela estrada de terra que segue em direção ao Ribeirão das Pedras, havia sido registrado em inventário no nome de Valdirene Souza Caixeta, única herdeira viva do falecido Germínio Souza Caixeta, avô paterno. O avô tinha morrido sem dívida e sem herdeiro vivo além dela, e o espólio havia sido encaminhado por um escrivão aposentado que encontrou os documentos ao revisar papelada antiga da comarca. Valdirene nunca havia visto o avô Germínio. Sabia dele por relato de segunda mão, sempre vago, que era homem quieto, que não queria a ajuda de ninguém, que morava sozinho num sítio no meio do cerrado, que morreu como viveu, sem barulho e sem dívida. O sítio estava abandonado havia 6 anos, pelo menos. Ninguém foi atrás, porque ninguém sabia que tinha para quem ir atrás. Ela dobrou o papel com cuidado, colocou no mesmo envelope da foto da mãe e botou a trouxa debaixo do braço. Começou a andar pela estrada de terra vermelha, em direção ao Ribeirão, com o sol de 3 horas da tarde rachando tudo e a poeira levantando em nuvem baixa em volta dos pés. Não havia ônibus naquela direção. Não havia carona pedida. Havia ela, a estrada e os 12 quilômetros que separavam o que ela deixou do que ela ainda não sabia o que era. O cerrado naquele julho estava com aquela feição de coisa varrida que o inverno seco faz no interior do Tocantins, capim amarelado, angico pelado de folha, o chão rachado em fendas finas como traços de lápis. O sol não tinha piedade e a estrada de terra seguia reta por um bom tempo antes de dobrar numa curva entre 2 morros baixos cobertos de capim navalha. Valdirene andou sem parar, sem água, sem comer desde o café da manhã que engoliu antes de Eufrásio acordar. Ela já sabia, àquela hora, que alguma coisa ia acontecer naquele dia, e comeu devagar, olhando para a caneca de alumínio como se estivesse se despedindo. A entrada do sítio apareceu quando o sol já estava baixo, dourando a poeira suspensa no ar, com aquela luz cor de cobre que o cerrado faz no final da tarde. Era uma porteira de madeira velha, encostada e não travada, com um arame frouxo e coberto de líquen. Do lado de dentro, a vegetação tomava a estradinha de acesso. Jurubeba, carrapicho, vassourinha crescidos na altura do joelho, apertando de ambos os lados como se a terra estivesse dando passos para recuperar o que era dela. Valdirene empurrou a porteira com o ombro. A madeira gemeu. Ela entrou. A Sumaúma era a primeira coisa que chamava os olhos. Enorme, com o tronco grosso como o abraço de 4 pessoas juntas, a casca acinzentada, marcada de sulcos fundos, os galhos se abrindo em leque largo que estendia uma sombra quase completa sobre o terreiro. Estava de pé ali com aquela solidez de coisa que não precisa de aprovação de ninguém. Valdirene parou na beira da sombra e ficou olhando para ela por um momento. Havia naquele silêncio debaixo da árvore uma qualidade diferente do silêncio da rua. Mais fundo, mais velho, como se aquele espaço guardasse o som de muita coisa que não ia mais acontecer. A casinha de adobe ficava a uns 20 metros da Sumaúma. Paredes brancas de cal que o tempo tinha manchado de ocre e verde escuro de umidade. A parede do fundo havia desmoronado em parte. Um trecho de uns 2 metros tombado para fora, com os tijolos de barro espalhados na terra. O telhado de barro estava com 3 telhas faltando numa fileira e musgo crescendo nas bordas. A porta da frente estava entreaberta, presa por um caibro caído por dentro que a segurava em ângulo. A janela do lado direito não tinha vidro. Nunca teve, imaginou Valdirene. Só o caixilho de madeira seco e torto, com uma teia de aranha espessa como cortina cobrindo o vão. Aqui foi uma casa, ela disse em voz alta, para ninguém, e o som da própria voz naquele silêncio pareceu coisa fora de lugar. Entrou pela porta, empurrando o caibro com o pé.
O cheiro que veio foi forte. Umidade de coisa fechada, terra seca, madeira apodrecendo na beira da janela, e por baixo de tudo isso, um cheiro velho de fumaça de fogão de lenha que o tempo não tinha conseguido apagar de vez. O piso era de terra batida, firme, mas com trincas aqui e ali. O fogão de lenha ficava na parte de fundo, coberto de teia de aranha grossa, com a pedra do fogão ainda intacta e o arco de ferro da boca enferrujado, mas firme. Um tampo de madeira carcomido servia de pia improvisada, inclinado contra a parede. Uma prateleira de tábua quebrada ao meio pendurava torta em um único prego. Não havia cadeira, não havia cama, não havia nada que pertencesse a um ser vivo além das teias, do mofo e do silêncio. Valdirene sentou no chão de terra batida com a trouxa no colo e ficou ali enquanto a luz ia sumindo pela janela sem vidro, enquanto o laranja do céu virava roxo e o roxo virava escuro, enquanto a Juriti começava a cantar lá no fundo do mato, com aquele chamado baixo e repetido que parece pergunta sem resposta. O cansaço das pernas, o peso das 12 horas de sol, a fome que ela foi empurrando para o fundo da consciência, tudo veio de uma vez, e ela deitou no chão com o braço dobrado embaixo da cabeça e o pano da trouxa aberto sobre o ombro. Dormiu antes de pensar em ter medo. Acordou com o orvalho. O buraco no telhado deixava passar uma coluna de ar frio da madrugada. E o chão de terra tinha absorvido o frescor da noite e devolvido na forma de umidade que subia pelo braço, pelo ombro, pela têmpora. Havia uma gota d'água escorregando pela testa dela quando abriu os olhos. A umidade condensada no caibro acima, caindo devagar sobre o rosto dela como coisa deliberada. O céu pelo buraco do telhado era ainda escuro, com uma estrela só visível no canto do vão. Valdirene ficou olhando para aquela estrela por um tempo que ela não soube medir. Sentiu o frio nos ossos, a dureza do chão, a dor discreta nas costas. Sentiu o cheiro de terra molhada que a madrugada soltava do cerrado. Ouviu o sapo no banhado lá embaixo, perto do que devia ser o ribeirão, croando em coro com outros sapos. Aquele som de noite interiorana que enche o ar de presença sem precisar de forma. E foi naquele momento, molhada, sozinha, deitada no chão de uma casa que não era nada ainda, que ela tomou a decisão. Não como epifania, não como revelação, como afirmação simples de uma mulher que já não tinha mais nada a perder e por isso mesmo tinha tudo a ganhar. Ela ia ficar. Ia consertar o que estava quebrado. Ia fazer daquele silêncio uma casa de verdade. Não sabia ainda que a terra seria disputada. Não sabia que teria que lutar antes de plantar. Não sabia que há pessoas no mundo que passam a vida inteira tentando tomar o que pertence a quem não tem força de bancada, só força de teimosa. Não sabia ainda, mas ia aprender e ia segurar. Levantou, dobrou o pano da trouxa com cuidado, olhou para o buraco do telhado pelo qual a estrela estava sumindo num céu que virava cinza de madrugada e começou a planejar. Primeiro dia de trabalho no sítio do Sumaúma começou antes do sol. Valdirene acordou com o céu ainda da cor de chumbo velho, aquele azul escuro que o cerrado tem na hora em que a noite ainda não cedeu de vez. E ficou deitada no chão por alguns minutos, ouvindo o mundo acordar. O canto do pássaro madrugador lá no fundo, o vento baixo que movia as folhas da Sumaúma com um sussurro como de coisas conversando entre si. O cheiro de terra úmida que o orvalho soltava de tudo. Havia uma paz estranha naqueles minutos, a paz de quem não tem mais nada a defender e por isso não precisa mais ter medo do dia. Depois ela levantou, amarrou o cabelo com o cordão que tirou da trouxa e foi ver o que tinha. O terreiro à luz da manhã era maior do que parecera na véspera. A Sumaúma ficava no centro,
E ao redor dela, o espaço se abria em todas as direções antes de encontrar a cerca de arame que delimitava o sítio. Uma cerca que em vários pontos havia cedido, com os mourões tombados e o arame solto enrolado em si mesmo como cobra morta. Do lado esquerdo da casa havia o que um dia foi um galinheiro, 4 estacas de madeira ainda de pé, a tela de arame enferrujada mas intacta, o telhado de zinco torto mas presente. Do lado direito, os restos de uma horta, canteiros de barro, marcados por tijolos meio soterrados, com um pé de arruda que havia sobrevivido a tudo por conta própria, verde e teimoso no meio do mato seco, cheirando forte quando Valdirene passou a mão nas folhas. Ela ficou olhando para aquele arruda por um tempo, uma planta que ninguém mais regou, que ninguém mais precisou, que estava ali simplesmente porque decidiu estar. Havia nisso uma mensagem que ela não precisou traduzir para entender. O problema mais urgente era a água. Ela sabia que tinha que haver uma fonte ou uma cisterna. Sítio de interior sem água não dura nem um plantio. Caminhou devagar pelo terreiro, olhando o chão, até encontrar do lado dos fundos uma tampa de concreto coberta de terra e capim, encostada contra o muro baixo que separava a área da casa do quintal de fundo. Levantou a tampa com esforço, sentindo o peso do concreto nos braços magros, e olhou para dentro. Cisterna. Com água. Escura e parada, mas presente, e quando ela abaixou o balde de metal enferrujado que encontrou pendurado num prego torto ali perto e o içou de volta, a água que veio tinha cheiro de mineral, de fundo de pedra, o cheiro de água que passou tempo protegida do sol e da poeira. Ela não bebeu de imediato. Esperou assentar, mas sentiu um alívio no peito que era quase físico, como se alguém tivesse desapertado um nó entre as costelas. Nos primeiros dias, Valdirene trabalhou em silêncio absoluto. Começou pelo terreiro, arrancando vassourinha e carrapicho com as mãos e com um pedaço de ripão que encontrou dentro da casa, usando-o como alavanca para soltar as raízes mais fundas. O sol de julho no Tocantins não tem misericórdia nem de manhã. Aquece cedo, pesa cedo, seca a garganta antes do meio-dia. Ela fazia pausas curtas na sombra da sumaúma, bebia água da cisterna devagar e voltava. As mãos foram enrijecendo nos primeiros 2 dias, depois começaram a sangrar nas palmas, onde a pele rachava com o atrito da madeira e das raízes. Ela rasgou um pedaço do pano da trouxa, enrolou nas mãos como luva improvisada e continuou. A comida era o problema. Ela tinha entrado no sítio sem nada para comer, e nos primeiros 2 dias sobreviveu com o que encontrou no terreiro e no mato da beira. Fruta de gabiroba ainda verde que amargava a boca, umbu que estava quase maduro numa moita perto da cerca, e 2 mangas que o pé do fundo, um mangueiro velho, grosso, que ela não havia visto na chegada porque estava encoberto pelo mato, havia deixado cair no chão. As mangas estavam mais para passadas do que maduras, mas ela comeu sem reclamar, sentada no banco de pedra que havia ao lado da porta, olhando para a estrada que mal se via entre a vegetação. Foi no 3º dia que a tia Geralda apareceu. Valdirene ouvia os passos antes de ver a caminhonete, porque a estrada de terra anunciava qualquer veículo com aquele ruído de cascalho e poeira que chega antes da imagem. A caminhonete parou na porteira. Dela desceram 2. Uma mulher de 60 e poucos anos, larga de ombro, com vestido florido e chapéu de palha, e um homem mais novo, 30 e poucos, 40 talvez, de calça jeans e camisa aberta no peito, com aquele jeito de quem está avaliando o que vai tomar antes de decidir como vai tomar. A mulher tinha uma folha de papel na mão. O homem tinha as mãos livres, mas os olhos não estavam. Valdirene estava no terreiro quando os viu, com o ripão na mão e a terra nas unhas, e não se moveu. "Você é filha da Aparecida?" A mulher chamou da porteira sem entrar, com a voz de quem já sabe a resposta e está fazendo a pergunta como formalidade de tribunal. "Sou", Valdirene respondeu sem aproximar.
Eu sou Geralda, Geralda Nunes Caixeta, irmã do Germínio pelo lado da mãe. Ela levantou o papel. Esse sítio foi prometido em conversa ao finado, por acerto de família. Você não tem direito aqui. Valdirene ficou olhando para ela por um momento. Sentiu o aperto no peito, a garganta secando de um jeito que não era só o calor. Sentiu também o peso do papel na trouxa. O papel do cartório, com o carimbo roxo, com o nome dela escrito em letra de tabelião. Entrou na casa devagar, pegou o envelope, voltou ao terreiro e foi até a porteira com passos medidos. Abriu o envelope na frente da tia Geralda. Mostrou o papel sem entregar. Registrado em cartório no meu nome, ela disse. Herdeira única do avô Germínio. Se tiver dúvida, vai no cartório de natividade. Geralda olhou para o papel com aquele jeito de quem está tentando encontrar uma fresta para entrar. O homem ao lado, Clodemir, ela soube depois, ficou parado com os polegares enfiados na cintura da calça, olhando para a casa, para o terreiro, para a suma-uma. Olhando como quem está inventariando. Havia naquele olhar uma qualidade que Valdirene conhecia bem, a mesma que o padrasto Eufrásio tinha quando entrava num cômodo e ficava calculando o quanto aquele espaço poderia ser dele se a pessoa que estava nele não estivesse mais. Esse inventário nunca foi concluído judicialmente, Geralda disse, mais devagar, mudando o ângulo. Você está aqui de forma irregular. Estou aqui de forma registrada, Valdirene respondeu e fechou o envelope. Depois voltou para dentro e encostou a porta. Ficou de pé atrás da madeira, ouvindo os passos deles na porteira, o motor da caminhonete acendendo, a poeira do cascalho levantando com a arrancada. Ficou de pé ali até o som sumir na curva da estrada. Então sentou no chão de terra batida, com o papel no colo e as mãos tremendo de um jeito que ela não conseguia parar, porque o corpo às vezes cobra o que a postura não deixou mostrar. 3 dias depois, Rufino apareceu. Ela não o viu chegar. Estava do lado de fora do galinheiro, tentando endireitar uma das estacas tombadas, quando ouviu uma voz vinda da porteira. Bom dia para quem é de paz. Era um homem velho, de 70 e tantos, com chapéu de palha gasto nas bordas e uma garrafa de água na mão. Calça de brim surrada, camisa de manga comprida apesar do calor, do jeito que homem de interior usa para proteger o braço do sol. Ficou parado na porteira sem entrar, como quem respeita a casa antes de receber convite. Pode entrar. Valdirene disse desconfiada, sem largar a estaca. Ele entrou devagar, olhou para o terreiro, para a suma-uma, para a casa, com aquele olhar de quem reconhece um lugar que não via faz tempo. Caminhou até o banco de pedra ao lado da porta, colocou a garrafa no chão e sentou sem ser convidado a sentar, mas com uma naturalidade tão calma que Valdirene não achou que havia desrespeito nisso. Sou Rufino. Moro do lado de lá do Ribeirão. Era vizinho do Germínio. Ele fez uma pausa. Ouvi dizer que a sobrinha neta estava aqui. Vim ver. Vim ver por quê? Ela perguntou direta. Rufino tirou o chapéu, bateu a poeira na calça. Porque a Geralda Caixeta já andou aqui. E porque eu fui o escrivão que lavrou os documentos do espólio do seu avô. Ele olhou para ela com olhos de quem já viu muita coisa e aprendeu a não se apressar. Aquela escritura que ela mostrou não vale o papel em que está escrita. É inventário incompleto, sem homologação de juiz. Não tem força jurídica nenhuma. Valdirene ficou olhando para ele. Queria acreditar. Sabia que querer acreditar em quem traz boa notícia é exatamente o perigo que a gente não percebe quando está com medo. O senhor tem como provar que era escrivão? Ela perguntou. Rufino abriu um sorriso pequeno. Não de escárnio, de respeito. Tenho. Semana que vem trago os documentos, se a senhorita quiser ver. Por enquanto, só vim avisar que você está no direito. Ele levantou, colocou o chapéu, pegou a garrafa do chão e foi embora sem comer, sem pedir nada, sem deixar endereço além de do lado de lá do Ribeirão.
Valdirene ficou de pé no terreiro, olhando para as costas dele sumirem na curva da estradinha de acesso, com aquela sensação confusa de quem recebeu uma boa notícia e ainda não sabe se pode sentar nela. A vizinha Doralinda apareceu numa manhã de domingo, pela primeira vez, sem anunciar. Atravessou a estrada da frente com uma lata de querosene velha que usava como vasilhame, trazendo dentro dela banha de porco. Um presente sem embrulho, sem cerimônia, da forma que gente de interior dá coisa, colocando na mão sem discurso. Para você fritar o ovo se tiver ovo, ela disse. Se não tiver ovo, para passar na madeira que está rachando aí no caixilho. Valdirene olhou para a lata, depois para a mulher. Doralinda tinha 74 anos, mas tinha jeito de quem poderia ter qualquer idade. O rosto sulcado de quem passou a vida no sol, os olhos castanhos com aquela serenidade específica de quem já sofreu o suficiente para não se assustar mais com o sofrimento dos outros. Usava avental sobre o vestido e chinelo de borracha, e não parecia achar nada excepcional em ter atravessado a estrada para entregar banha a uma desconhecida. Obrigada, Valdirene disse. De nada não, o sítio estava esperando alguém. Doralinda olhou para Sumaúma com familiaridade. O Germínio era homem bom, quieto demais, mas bom. Essa árvore foi ele quem plantou, sabia? Plantou quando era menino com o pai dele. Disse que queria uma coisa que ficasse depois dele. Ficou, tinha ficado. Valdirene olhou para Sumaúma com outros olhos depois disso. Havia agora naquele tronco uma história que ela não sabia que estava guardada ali. A mão de um menino na terra, a intenção de deixar algo que durasse. E ela, que havia chegado sem saber quase nada do avô, sentiu pela primeira vez uma coisa que não soube nomear direito. Não era saudade, porque não se tem saudade de quem não se conheceu. Era mais parecido com reconhecimento. Com a sensação de que havia um fio invisível entre aquele menino que plantou a árvore e ela que chegou com uma trouxa e um papel de cartório e decidiu ficar. Doralinda voltou para casa antes do almoço, sem que Valdirene pedisse que ficasse, sem que ela mesma oferecesse, mas foi embora devagar, como quem sabe que vai voltar. E voltou, na semana seguinte, e na outra, e na seguinte também. Sempre com alguma coisa pequena, uma muda de couve, um punhado de feijão, a informação de como misturar barro com fibra de buriti para tapar parede de adobe sem rachar na seca. Vinha, ficava um pouco, ensinava sem parecer que estava ensinando e ia embora. O afeto entre elas crescia por baixo, pela raiz, igual à arruda que Valdirene não tinha plantado, mas que estava ali de qualquer jeito, vivo, persistente, cheiroso quando a mão passava por cima. Naquele agosto de trabalho duro e sol que não dava trégua, Valdirene foi aprendendo que recomeço não é evento, é processo. É a parede que você conserta hoje que vai proteger a chuva do mês que vem. É a confiança que você vai dando devagar para quem aparece sem pedir nada, porque aprender a receber é tão difícil quanto aprender a dar, e às vezes mais corajoso. A Sumaúma ficava de pé no centro do terreiro, com a sombra abrindo como braço de quem recebe, e o sítio aos poucos ia deixando de ser esqueleto para começar a ter carne. Tílio Ramos Perdigão apareceu numa segunda-feira de agosto sem avisar, sem explicar de onde vinha, com uma enxada no ombro e a expressão de quem está passando por acaso, e apenas parou para pedir água. Era um homem de 47 anos, com o rosto gasto pelo sol, de quem passou a vida em roça de meeiro. Os ombros largos de trabalho, as mãos com calos que a Valdirene reconheceu de longe. Mãos de quem não descansa, porque aprendeu cedo que descanso é coisa de quem tem reserva, e ele nunca teve. Ficou parado na porteira, com o chapéu na mão, esperando, e quando ela foi até lá e deu a água, ele bebeu devagar, devolveu o copo, agradeceu com um aceno de cabeça e foi embora pela estrada de terra sem virar para trás.
Voltou na semana seguinte. Dessa vez não pediu água. Chegou na porteira, olhou para a parede do fundo que ainda estava com o trecho desmoronado e perguntou sem preâmbulo: "Precisa levantar essa parede?" "Preciso", Valdirene respondeu. "Mas não tenho dinheiro para pagar serviço." Não perguntei sobre dinheiro. Ela ficou olhando para ele por um momento. Havia naquela frase uma qualidade que ela não soube nomear de imediato. Não era generosidade de novela. Não era interesse disfarçado. Era mais parecida com a lógica simples de quem vê uma coisa quebrada e tem as mãos capazes de consertar, e considera que isso é razão suficiente. Valdirene disse que podia oferecer farinha com ovo no fogão, se ele aceitasse. Ele disse que aceitava, e foi assim que começou. Atílio trabalhou 3 dias seguidos na parede do fundo. Sabia fazer adobe. Havia aprendido com o pai quando menino no Maranhão, antes de vir para o Tocantins, atrás de trabalho de meeiro, numa fazenda que depois faliu. Misturava o barro com palha seca no traço certo, assentava os tijolos com a paciência de quem não tem pressa, porque entende que pressa em construção é defeito futuro. Falava pouco. Quando falava, era direto, sobre o trabalho, sobre o material, sobre o que estava fazendo. Não perguntou sobre a vida dela. Ela não perguntou sobre a dele. Comiam juntos no banco de pedra ao lado da porta, com o prato no colo, olhando para o terreiro, e o silêncio entre eles não tinha peso de desconforto, tinha peso de respeito. No terceiro dia, antes de ir embora, Atílio ficou parado na porteira olhando para a suma-uma por um longo momento. "Essa árvore tem uns 60 anos", ele disse. "Talvez mais." 70, Valdirene respondeu. "Foi o avô que plantou." Ele assentiu com a cabeça, colocou o chapéu e foi embora. Voltou na semana seguinte e na outra, sem combinar, sem explicar, como quem cumpre um acordo que ele mesmo firmou consigo, sem precisar que os outros soubessem dos termos. Setembro trouxe as primeiras nuvens pesadas de pré-chuva. Aquelas nuvens brancas que sobem da linha do horizonte no fim da tarde e ficam ali, como promessa que ainda não está pronta para ser cumprida. O cerrado respondia ao cheiro de umidade que vinha com elas. O capim, que estava seco, começava a escurecer na base. As árvores despeladas de folha no inverno iam mostrando os primeiros brotos verdes nas pontas dos galhos. Era aquela época de transição que o interior conhece bem, quando a seca ainda não foi, mas a chuva já chegou de espírito. Valdirene tinha replastado a parede interna com a mistura que Doralinda ensinou. Barro, fibra de buriti e um pouco de esterco de boi que Atílio trouxe num saco. Consertado 2 caibros do telhado com ripas aproveitadas da velha estrutura do galinheiro e plantado couve, quiabo e maxixe nos canteiros reabertos do lado direito da casa. Havia também uma galinha, uma só, Carijó, que apareceu sozinha no terreiro numa manhã e ficou, como se o sítio tivesse anunciado que estava aceitando de volta o que havia sido abandonado. Valdirene a chamou de Hortência sem cerimônia, e Hortência passou a dormir dentro do galinheiro consertado, como se sempre tivesse sido aquilo a intenção dela. A criança apareceu num sábado. Tinha 8 anos, chamava Mirela, e era filha da lavadeira que morava a uns 400 metros na estradinha lateral. Chegou sozinha na porteira, sem fazer barulho. Ficou parada lá, com os olhos grandes e sérios fixados na suma-uma, como se estivesse conferindo se a árvore que alguém havia descrito para ela era de verdade tão grande quanto disseram. Valdirene estava varrendo o terreiro quando a viu, e não disse nada. Ficou varrendo. Mirela ficou na porteira. Ficaram assim um tempo, até que a menina, sem pedir licença e sem entrar, se abaixou, colocou um objeto no chão do lado de fora da porteira e foi embora correndo. Era uma pedra lisa de rio, comprida, cor de cinza azulado. Bonita. Valdirene foi buscar a pedra, lavou na água da cisterna e colocou no parapeito da janela.
Mirela voltou na semana seguinte e, dessa vez, entrou até o banco de pedra ao lado da porta e ficou olhando o trabalho de Valdirene sem perguntar nada, com aquela seriedade de criança que observa como se estivesse aprendendo algo que ninguém vai ensinar na escola. Foi ficando, foi voltando. Aos poucos, começou a ajudar com as coisas pequenas. Segurar o balde, afastar o capim com o pé, buscar água. Sem pedir, sem esperar agradecimento. Com a naturalidade de quem simplesmente decidiu que aquele lugar era também um pouco seu. A citação chegou numa tarde de setembro com um oficial de justiça que veio a pé pela estrada, com um envelope pardo na mão, e aquele jeito desconfortável de quem está cumprindo obrigação que não pediu. Valdirene estava no canteiro quando ele apareceu na porteira. Recebeu o envelope, assinou o recibo com a mão firme que ela manteve firme à força, porque o coração estava batendo fora do compasso desde que viu o envelope com o papel timbrado. O oficial foi embora sem dizer nada além do necessário. Ela ficou parada no meio do terreiro com o envelope fechado na mão, com o sol de fim de tarde dourado em tudo ao redor, no canteiro verde, nas telhas novas, nos galhos da sumaúma, e sentiu o chão firme que ela mesma havia varrido parecer instável de repente, como se tivesse cedendo por baixo dos pés. Abriu o envelope, leu 2 vezes. Era uma petição assinada por um advogado de Paranã, em nome de Claudemir Nunes Caixeta. O documento alegava que o inventário do avô Germínio nunca havia sido concluído judicialmente, o que era verdade, e que, portanto, Valdirene ocupava o imóvel de forma irregular, sem título válido de posse, sujeita à ação de reintegração. O prazo para a resposta era de 15 dias. 15 dias. Ela dobrou o papel, colocou de volta no envelope e foi sentar debaixo da sumaúma. Ficou ali até o sol acabar, até o céu virar aquela cor de brasa apagada que o cerrado faz antes do escuro completo, até a Juriti parar de cantar e o sapo começar. Não chorou, mas havia um peso nas costas que não era cansaço de trabalho. Era o peso específico da injustiça, que é diferente de todo outro peso, porque não tem como descansar dele se deitando. Foi Rufino quem a levou até o advogado. Apareceu no dia seguinte de manhã cedo, como se soubesse. E talvez soubesse, porque vilarejo de interior tem um jeito de circular notícia que não precisa de palavra falada, só de olhar que passa de uma janela para outra. Veio com os documentos que havia prometido semanas antes, a cópia da escritura de espólio, que ele mesmo havia lavrado quando ainda era escrivão, com a data, o número do registro e a assinatura reconhecida. Sentou no banco de pedra, colocou os papéis no colo e explicou devagar, sem pressa, o que Clodemir estava tentando fazer e por que não ia dar certo, desde que ela tivesse um advogado para apresentar a documentação certa. Tem advogado de gratuidade na comarca, ele disse. Eu conheço o doutor que atende. É homem sério. Amanhã cedo eu te levo. Eu posso ir sozinha, ela disse. Pode. Mas comigo é mais fácil, porque ele me conhece. Rufino deu o sorriso pequeno de sempre. Não é fraqueza aceitar ajuda de quem tem como ajudar, menina. Ela foi. Foram os dois na bicicleta velha de Rufino. Ele pedalando, ela na garupa com os papéis no colo, pela estrada de terra que chegava até o asfalto, e daí até a cidade. O advogado era um homem de 50 anos, com óculos de aros grossos e uma sala cheia de processo empilhado que parecia prestes a desabar. Ouviu tudo com atenção, folheou os documentos e disse que havia um caminho sim, mas que precisava localizar um registro anterior em nome do pai de Valdirene, em outro município, que pudesse estabelecer a cadeia de posse legítima. Seu pai, ele disse, você tem algum dado dele? Valdirene ficou em silêncio por um momento. O nome do pai estava no papel de batismo. Orínio Ferreira Caixeta, natural de Miracema do Tocantins. Era tudo que ela sabia. Era tudo que tinha. É o suficiente para começar, o advogado disse.
O mês que se seguiu foi o mais duro que ela havia vivido desde que chegou ao sítio, e ela havia chegado sem comida, sem cama e com a parede do fundo caída. Claudemir passou a aparecer na estrada com frequência, nunca entrando no sítio, apenas rondando de caminhonete, devagar, como quem quer ser visto sendo visto. E correu pelo vilarejo. Valdirene soube pela Doralinda, que soube pela filha da vendeira, a história de que ela era mulher sem família e sem procedência, que vivia no mato com um homem casado. Atílio, que era viúvo havia 4 anos, virou homem casado, na versão de Claudemir, porque era mais fácil destruir uma reputação do que ganhar uma causa. A frieza chegou devagar. Na venda de seu Brandino, o cumprimento encurtou. Na porta da igreja, 2 mulheres que antes acenavam ficaram olhando para o chão. Mirela sumiu por 2 semanas. A mãe havia proibido, soube Valdirene depois, com pesar, sem raiva da mulher que estava apenas protegendo a filha do jeito que entendia. Era esse o método de Claudemir. Não precisava ganhar na justiça se conseguisse fazer a vida ficar pequena o suficiente para ela desistir sozinha. Isolamento. Rumor. O cerco silencioso de quem sabe que mulher sozinha no interior já carrega peso demais e que um empurrãozinho a mais às vezes basta. Valdirene continuou. Plantou, regou, consertou o que restava da cerca. Dormiu com o papel do cartório embaixo do colchão de palha que Doralinda havia trazido numa manhã sem avisar, como se fosse coisa corriqueira carregar colchão na cabeça pela estrada. Acordou toda manhã com o sol no buraco do telhado que ainda faltava consertar e pensou: mais um dia é mais um dia que Claudemir não ganhou. E então, numa tarde de outubro, com o cheiro de chuva chegando finalmente pelo cerrado, o advogado mandou recado por Rufino. Havia encontrado o registro. O documento estava em Miracema do Tocantins, na casa de escrituras do município, onde o pai de Valdirene era natural. E junto com ele, guardado no mesmo envelope pelo cartório, havia uma carta. Uma carta do avô Germínio, escrita de próprio punho 30 anos antes, endereçada ao filho que foi embora e nunca voltou. Carta do avô Germínio estava escrita num papel de caderno dobrado em 4, com a tinta desbotada pelo tempo, mas a letra firme de quem aprendeu a escrever na escola de padre e nunca mais esqueceu que letra bonita é sinal de respeito por quem vai ler. Rufino foi o primeiro a segurá-la. Foi ele quem foi a Miracema buscar o registro junto com o advogado. E foi ele quem trouxe o envelope para Valdirene numa tarde de outubro, com o céu carregado de nuvem escura. Aquele tipo de nuvem que o Tocantins faz antes da primeira chuva da estação, pesada e baixa como coisa com pressa. Ele pôs o envelope na mão dela sem cerimônia, como quem entrega o que é de direito, e ficou de pé ao lado sem olhar para ela enquanto ela abria. Valdirene leu sozinha de pé no terreiro, com o vento quente que antecede a chuva, movendo a barra da saia e as folhas da suma-uma acima. Leu devagar porque a letra era miúda e porque precisava ter certeza de que estava entendendo cada palavra. O avô Germínio escrevia para o filho que havia ido embora. Dizia que não guardava rancor. Dizia que entendia que o mundo chama os jovens para longe e que nem todo chamado é ingratidão. Dizia que o sítio estava bem, que a suma-uma estava crescendo, que a terra dava o que precisava a quem tratasse com respeito. E dizia numa passagem que Valdirene leu 3 vezes seguidas com a garganta apertando a cada leitura, que se algum dia ele, o pai, não pudesse mais cuidar do que era seu, a terra deveria ficar com o sangue mais próximo que restasse, porque terra não é herança de papel, terra é continuidade de gente. Ela não chorou ali no terreiro. Mas havia uma pressão atrás dos olhos que era diferente de choro. Era o peso de ser vista por alguém que nunca a viu, de ser escolhida por um homem morto que não sabia o nome dela, mas havia deixado o lugar para ela de qualquer jeito, como se soubesse que alguém ia precisar.
Dobrou a carta com o mesmo dobramento que o avô havia usado, guardou no envelope junto com o papel do cartório e colocou tudo dentro da trouxa que havia virado gaveta, arquivo e cofre ao mesmo tempo desde o dia em que chegou. A primeira chuva da estação chegou naquela mesma noite. Chegou do jeito que chuva de cerrado chega quando decide de verdade. De uma vez, com trovão primeiro e depois água grossa, batendo no telhado de barro com aquele barulho que enche a casa inteira de presença. Valdirene acordou com o som e ficou deitada ouvindo, com os olhos abertos no escuro, sentindo o cheiro de terra molhada que entrava pela fresta da janela e mudava o ar do quarto inteiro. O buraco no telhado, aquele que deixava passar o orvalho desde a primeira noite, havia sido coberto por Atílio 2 semanas antes com uma telha nova que Rufino havia trazido da cidade. Não gotejava mais. Havia nessa ausência de gotejamento uma satisfação que só quem consertou o que estava quebrado com as próprias mãos pode entender. Não era o telhado inteiro que importava, era aquela telha, aquele buraco fechado, aquela noite seca. Quando o advogado apresentou a carta e o registro de Miracema ao processo, Clodemir ficou em silêncio por 15 dias. O advogado dele respondeu com um recurso fraco que o advogado de Valdirene desmontou sem dificuldade, e então o silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era o silêncio de quem está recuando e ainda não admitiu para si mesmo que está recuando. No começo de novembro, veio a notícia por via do próprio advogado de Natividade. Clodemir havia retirado a petição antes do prazo final, orientado pelo próprio advogado de que não havia caminho legal disponível. A tia Geralda não deu sinal depois disso. Quando Rufino trouxe a notícia, sentou no banco de pedra ao lado da porta, colocou o chapéu no joelho e ficou olhando para o terreiro com aquele jeito de quem está satisfeito, mas não vai fazer alarde disso. Valdirene estava com a enxada na mão no canteiro. Parou, ficou olhando para ele. "Acabou?" ela perguntou. "Por enquanto," Rufino respondeu, com honestidade de velho que já viu demais para prometer eternidade. Mas acabou o suficiente. Ela voltou para o canteiro. Era tudo o que precisava ouvir. Dezembro chegou com a chuva se firmando e o cerrado respondendo com uma velocidade que sempre surpreende quem não cresceu nele. O capim que estava amarelado virou verde em 2 semanas. O angico pelado encheu de folha miúda e perfumada. As flores do ipê amarelo abriram nas bordas da estrada antes mesmo que as folhas voltassem, daquele jeito que o ipê tem de florescer primeiro e perguntar depois. O sítio acompanhou. A horta estava produzindo quiabo, maxixe, couve e arruda em quantidade suficiente para comer e ainda sobrar para Doralinda levar um pouco quando vinha. O pé de manga do fundo estava pesado de fruta verde que ia amadurecer em janeiro. Hortência havia botado 7 ovos e Valdirene havia deixado 5 chocarem. Os pintinhos saíram em novembro. E o galinheiro que antes tinha uma moradora agora tinha 8. Mirela havia voltado no começo de novembro, 2 dias depois da mãe lavar a roupa de Doralinda e receber da velha, de forma discreta e sem discurso, uma versão diferente da história que havia circulado sobre Valdirene. A menina chegou na porteira com a galinha carijó amarrada pelo pé na mão. Um presente da mãe, que mandou sem vir, porque pedir desculpa de interior não se faz em palavras, se faz em gesto. Valdirene recebeu a galinha, olhou para Mirela e disse apenas: "Essa vai se chamar Segunda." "Por que Segunda?" Mirela perguntou. "Porque a Hortência já era a primeira," Valdirene respondeu, e havia no canto da boca dela alguma coisa que era o começo de um sorriso, daquele tipo que ainda está aprendendo a aparecer. Mirela ficou a tarde inteira, voltou no sábado seguinte e nos seguintes. Passou a ajudar na horta com uma seriedade que fazia Doralinda rir baixinho. A menina,
Capinava com a expressão de quem está resolvendo o problema de matemática, concentrada, sistemática, sem se importar com a lama nas canelas. Atílio continuava aparecendo. Havia consertado a cerca em 3 pontos críticos, replantado os mourões com cimento misturado ao barro e passado uma mão de óleo de mamona nas dobradiças da porteira para parar o gemido. Falava cada vez menos, mas ficava cada vez mais tempo. Comia no banco de pedra. Às vezes, ficava até o fim da tarde, olhando o sol laranjear o terreiro, e ia embora quando a luz sumia. Nunca disse nada sobre si mesmo além do necessário. Valdirene não perguntou além do que ele ofereceu. Havia entre eles aquele respeito mútuo de pessoas que aprenderam que intimidade verdadeira não precisa de confissão, precisa de presença. Em janeiro, quando as chuvas tinham cumprido a promessa e o pé de manga estava baixando os cachos amarelos sobre o terreiro, Valdirene fez uma coisa que não havia planejado. Levou as cadeiras, 2 bancos de madeira que Atílio havia feito com sobra de ripão. Para debaixo da sumaúma, chamou Doralinda e Rufino, e os 3 comeram manga sentados na sombra velha da árvore, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Não tinha celebração, não tinha discurso. Tinha manga madura, 3 pessoas que haviam decidido, cada uma por sua razão, não abandonar a outra, e a sombra da sumaúma cobrindo tudo com aquela generosidade de coisa muito velha que aprendeu que a melhor coisa que pode fazer com o tamanho que ganhou é oferecer abrigo. Rufino disse que o avô Germínio havia comido manga nesse mesmo lugar durante 40 anos. Doralinda disse que sabia, porque havia comido junto com ele umas poucas vezes, nos anos em que o velho ainda recebia visita. Valdirene não disse nada. Ficou olhando para cima, para os galhos abertos em leque, e sentiu uma coisa que levou um tempo para reconhecer: pertencimento. A sensação de que aquele lugar era dela, não no sentido do papel do cartório. Isso ela já sabia. Era dela no sentido de que ela havia escolhido aquele lugar e o lugar havia escolhido ela de volta. Que havia entre eles uma troca que não se desfaz com petição de advogado nem com rumor de vilarejo. Ela havia chegado com uma trouxa e um papel amarelado. Havia ficado por teimosia. Havia ficado porque a alternativa era aceitar que o fim da estrada era o fim da história. E ela nunca havia acreditado nisso. Não de verdade. Não no fundo onde as coisas que a gente é de verdade ficam guardadas. Mas numa tarde de fevereiro, com o sol se deitando laranja sobre o terreiro e o cheiro de manga e terra molhada no ar, Valdirene estava varrendo a entrada quando ouviu passos na estrada. Levantou os olhos. Era uma mulher jovem, 20 anos, talvez menos. Trazia uma sacola de plástico na mão direita, com o que parecia ser pouca coisa dentro. O peso leve de quem partiu com o necessário e nada mais. Estava parada na entrada do caminho de acesso, olhando para a casa, com aquela expressão que Valdirene reconheceu antes mesmo de aproximar, porque ela havia carregado aquela expressão num rosto diferente numa segunda-feira de julho, que já parecia de outro tempo. Era o olhar de quem chegou ao fim do que sabia e não sabe ainda se o que vem depois tem chão para apoiar o pé. Valdirene pôs a vassoura de lado. Foi até o portão de madeira que Atílio havia ajudado a pendurar meses antes, segurou a madeira quente pelo sol e abriu. Ficou parada no vão, olhando para a mulher, que olhava de volta sem dizer nada. "De onde você vem?" Valdirene perguntou. A mulher hesitou, olhou para a sacola, depois para a casa, depois para a sumaúma enorme que se via acima do telhado. "De lugar nenhum que preste", ela respondeu baixinho. Valdirene assentiu. Conhecia a resposta. Era a resposta dela, um ano antes, traduzida em outra voz. "Então entra", ela disse. "Tem água, tem manga, tem trabalho se você quiser." A mulher entrou. Passou pela porteira com o passo de quem ainda não acredita que pode. Valdirene fechou o portão atrás dela
e foi na frente pelo terreiro varrido, pela sombra da Sumaúma, em direção à porta da casa que estava aberta. Porque casa de verdade, aprendeu ela, não se fecha para quem não tem para onde ir. Há lugares no interior do Brasil que o mundo descartou e a vida teimou em voltar. Há mulheres que chegaram a esses lugares com nada além de uma decisão: a de não aceitar que o fim da estrada é o fim da história. O que elas plantam não é só couve e quiabo, é prova, é memória. É o sinal deixado para a próxima que vier, dizendo que deu para uma, que dá para outra, que a terra guarda o que a gente deposita nela com trabalho honesto e coração inteiro. Germínio plantou a Sumaúma para que algo ficasse depois dele. Ficou. E na sombra daquilo que ele deixou, outras histórias começaram. Como sempre começa: uma mulher, uma porteira aberta e a coragem de dizer entra. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível. Pode ser uma amiga, uma irmã, alguém que você sabe que está carregando peso demais e precisa saber que tem chão do outro lado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora. Toda semana tem história nova chegando, e cada uma foi feita para te lembrar que gente simples faz coisa grande quando decide não desistir. Deixa nos comentários o momento que mais apertou o seu peito nessa história. Esses comentários são o que mantém vivo esse espaço. Que Deus abençoe cada um que chegou até aqui. Fique com Deus.